Senhor, ela vem pelos profetas, é a sua escritura, é a palavra de Deus que ele trouxe para nós na nossa linguagem, na nossa maneira de entender. Pensando loucamente assim, será que Deus fala o português, o hebraico, o aramaico? Como é essa língua de Deus? Ou ele né? Mas na nossa linguagem é a maneira que ele trouxe a sua palavra. Perfeito. Para a próxima é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Pegando o gancho do mesmo texto de Hebreus 1:1, você percebe que ele falou de muitas maneiras, para muitas gerações, usou pessoas em especial para nos deixar bem claro que o seu filho viria e trataria com toda a humanidade. Então, é a maneira que Deus deixou ali o registro da sua revelação de si, né, para os homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Olha só, em Isaías 48. Deixa eu pegar esse texto aqui. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Se o nosso Senhor inspirou todos aqueles que escreveram a sua escritura, entendemos que ele é este verdadeiro autor que depositou no coração de todos os homens a tua palavra. Hoje nós estamos simplesmente cercando o que é a Bíblia para nós. Posteriormente, falaremos de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, pecado e tudo mais. Mas hoje nós precisamos deixar bem claro o que é Bíblia para nós. Bom, tem por finalidade revelar o próprio Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Deixa eu dar essa frase de novo para os irmãos. A Bíblia, ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação e edificar os crentes e promover a glória de Deus. Essa frase que vocês escreveram, coloca uma barrinha exatamente aonde eu vou dizendo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus. Barrinha. Levar os pecadores à salvação. Barra. Edificar os crentes. Barra. E promover a glória de Deus. Para cada um desse pedaço, eu tenho um texto que vai embasando a nossa maneira de crer no Senhor, nas suas escrituras, pelo que ela mesma nos apresenta.
Em Êxodo 24:4, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Se os homens se prepararam espiritualmente, na sua vida diária, para escrever as palavras de Deus, é coerente dizer isso? Não. Mas é muito coerente pensarmos que Deus olhou para os homens e, mediante ao que eles viveram, como era a vida deles, Deus usou eles para que eles escrevessem a sua palavra. Parece meio contraditório, mas é você olhar as ferramentas que você já tem, o conhecimento que você tem, e Deus utiliza deles para trabalhar na sua obra. Deus pegou tudo aquilo que Moisés já tinha e ele produziu as escrituras. Olha o choque aí para os irmãos. Basicamente, nós dizemos que as escrituras foram escritas em aramaico, hebraico, em grego. Nós realmente não sabemos, desculpa, se as escrituras foram escritas inicialmente em aramaico ou hebraico. Porque quando Moisés escreve o início dela, eles acabaram de sair do Egito. E eles não falavam o aramaico e o hebraico. O aramaico existiu depois. O hebraico não existia. Ainda não era um povo estruturado. Eles eram uma família muito grande que foi para lá e, de repente, virou aquele mundaréu de gente. Então, basicamente, eles falavam o que os egípcios falavam. Pensando assim, nós entendemos que Moisés também falava a língua nativa do momento. Posteriormente, essa transcrição, a renovação dessa escrita ali, aí foi vindo o hebraico. Percebe isso? A ferramenta que Moisés tinha naquele momento foi a que Deus utilizou para ser o padrão. Não é que ele veio assim, de repente, opa, você agora sabe fazer isso. Mas homens foram utilizados baseados naquilo que eles já tinham de especial. Ok? Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Lucas 16 diz assim, 16:29. Disse-lhes Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. É importante você perceber que as escrituras, só os textos que você olha para o Velho Testamento, ela já é enriquecedora para nos trazer o que é verdade, o que mescla de erro, o que é o perfeito e incrível tesouro de instrução divina para os homens. É como nós podemos realmente ter de exemplo para a nossa vida. Nesse mesmo ritmo, eu poderia citar Romanos 1:16, 2 Timóteo 3:16, 1 Pedro 2, que vai falando da maneira que a palavra de Deus lida com o nosso estilo de vida. Nós temos um padrão e esse padrão deve ser analisado baseado nas escrituras. Como é essa sua análise? A sua análise está sendo assim: essa minha vida ela tem que encaixar na Bíblia, ou eu olho para a Bíblia e percebo que a minha vida
não está nos padrões que o Senhor me dá de norte para viver. É importante você pensar nisso como a Bíblia sendo um manual de exemplos bons e exemplos ruins. Temos pais bons e pais ruins. Temos ações boas e ações ruins. Temos exemplos de pessoas tentando agir conforme a vontade de Deus, mas tomando decisões erradas. Nós vamos fazer igual? Não, nós fazemos exatamente o inverso. Tipo Jefté, né? Ofereceu a sua filha, ele ganhou a batalha? Ganhou, mas Deus não pediu a filha para ele, não queria. Ele sacrificou ela porque ele quis. É assim que nós vamos fazer? Tipo a André é o maridão dela. Ó, Senhor, me dá o melhor negócio, daí eu vou matar meu filho. Aí ele dá um negócio, você mata seu filho? Não, Deus não quer que você mate seu filho. Você conseguiu ali a grandeza da glória, da bênção, amém, maravilha. Mas o Senhor não se alegra de sacrifícios humanos, esse tipo de coisa. Isso foi feito porque você tomou essa decisão. Esse exemplo é um exemplo horroroso, gigantesco, feio, mas é um exemplo que nós temos na Bíblia. Você percebe assim, opa, então eu tenho que realizar sacrifícios agora para receber a bênção do Senhor? Não, você entende que houve ali uma bênção que o Senhor já falou que ia dar para ele, porém, ele quis fazer o sacrifício, que não tinha nada a ver com o que o Senhor falou. Percebeu isso? Não desejamos colocar o que é a nossa vontade, mas precisamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Tá. 5. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Lá em João 12, diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Bom, pegando a frase citada para os irmãos, desculpa, amados, eu estou saindo de um probleminha com a garganta. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Nós percebemos que o mundo teve um início, ele está tendo um decorrer, um meio, por assim dizer, dessa história, vai ter um fim. Você querendo ou não, você estando feliz ou não com o mundo que você está vivendo, com as alegrias do ministério crescendo, da Dani, o emprego do maridão sendo promovido, a Andréia lá prosperando com a empresa, o Geraldo e a Márcia só vivendo na praia, né, nesse negócio de aposentadoria, no estágio aqui cuidando dos filhos. Legal. A gente não quer morrer? Eu acho que eu sou único. Pensando assim, eu quero que os irmãos entendam que há um fim. E esse fim, você não precisa ir longe para descobrir como vai ser. Se você pegar o seu manual, a Bíblia, você vai perceber como é que está sendo escrita a sua sentença. Não quero trazer tristeza para os irmãos, mas é um bom momento para nós refletirmos sobre as nossas ações e pensar assim: se eu ler mais, talvez eu mude muito mais as minhas atitudes.
A Bíblia é a única autoridade em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. A maneira que nós colocamos o nosso padrão, o nosso estilo, as nossas ações, elas devem estar focadas simplesmente na luz das Escrituras. Pode pegar o mesmo texto de João para você trazer sobre essa frase. Não tem como você pensar que as rédeas da sua vida estão à mercê do destino inexplicado ou no qual você não tem noção do que vai acontecer. Planos são traçados, ideias são construídas e atitudes e direções são tomadas. E o leme dessa vida é seu, está na sua mão. Resta saber para que lado você está tentando direcionar a sua vida. No último, ela deve ser interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Eu quero pegar o texto com os irmãos, lá de Mateus 24, 44, 45. Lucas 24. Lucas ou Mateus? 44. Você falou Mateus, é Lucas? É Lucas. Tá. Eu falei outra coisa? Falou Mateus. É Lucas. Lucas 24, 44, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Desculpa, esse é o 45, deixa eu ver o 44. E disse-lhes, estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Nós temos algumas regrinhas na faculdade teológica que, basicamente, diz assim, a Escritura está falando de Cristo? É coerente. Cristo está falando sobre aquele ponto das Escrituras? É mais coerente ainda. Quando você tenta trazer uma mensagem para as pessoas e isso não está vinculado às palavras de Cristo, normalmente isso se dissipa, vira uma poeirinha que vai se perdendo em meio ao vento. Mas quando você pensa que a melhor maneira de estruturar todo o seu embasamento é à luz do que Cristo disse, isso vai fundamentar para você a sua fé. Irmãos, eu não quero me prolongar em cima de um assunto que é denso e requer cada vez mais atenção da igreja. Eu gostaria que vocês tivessem mais o desejo de... Não é mais o desejo, mas uma curiosidade de pensar assim, por que isso? Você afrontar a Deus nesse sentido não é pecado. Essa minha afronta que eu digo para vocês é no sentido de vocês perguntarem, questionarem. Muitos profetas, muitos homens que estiveram caminhando, tiveram os seus passos focados em direção a Deus, eles questionavam Deus, eles perguntavam a Deus, eles entregavam a Deus as suas dúvidas, as suas angústias e os seus sentimentos. Porque a ideia disso é que você seja
o mais real possível e sincero com Deus. Porque se você vive uma cortina de fumaça entre você e Deus, imaginando que espiritualmente tudo está bem, não é real. Eu espero que os irmãos tenham, dia após dia, sempre buscado cada vez mais entender a sua fé com Deus, baseado no que as Escrituras te explicam. Nós temos diante de nós um livro que foi escrito por mais ou menos 40 pessoas, em um intervalo de cerca de 1.600 anos, em 3 idiomas diferentes, aramaico, hebraico e grego, em 3 continentes diferentes, na África, na Ásia Menor e na Europa. E, por incrível que pareça, do começo ao fim, ele tem a mesma linha de raciocínio para findar o começo e o fim da história. Eu espero que os irmãos desejem mais e mais, dia após dia, uma fé segura, uma fé que você realmente olha para a Bíblia e pensa, eu sei que a minha doutrina, a maneira que a minha igreja olha para Deus é baseado nessa palavra. Que Deus abençoe a todos e que possamos cada vez mais crescer com muita sabedoria no nosso Senhor. Deus abençoe. Muito bem. Tem que abrir, Andréia, para falar. Não pode sair falando sem abrir, Andréia. Eu falei, agora eu sou obrigada a falar o que a Márcia fala muito bem. Muito bom mesmo. Eu gosto de escutar esse menino falar. Eu falo que ele é menino porque ele é jovem, né? Eu também sou, tá? Mas eu adoro escutar ele falar, é sério. Ele tem uma calma para falar, né? Que eu ficaria aqui até amanhã escutando ele. Muito legal. Um pouquinho de cada vez, porque senão ele some, esse menino. Não pode sumir não, viu? Esse menino some. Você ouviu aí, né, Rodrigo? Ela falou, não some, não. Não some, faz falta. Né? Mas, assim, então, a gente, né, pensou nisso, que o pastor Rodrigo trouxe hoje, que é, antes, né, nós vamos conhecer, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que estar preparado, né, para defender a nossa fé. E só estamos preparados se conhecemos. Então, essa é a ideia, né, desse ensino hoje, é que eu sei que, né, alguns já têm uma boa base, mas é só para a gente estar relembrando, é a nossa base de fé. Né? Fala aí, Wilson. Um negócio interessante de conhecer a nossa fé, a nossa base. Vocês sabiam que o treinamento que é dado no banco para os caixas e tudo, para eles conhecerem o dinheiro, ninguém é treinado para conhecer dinheiro falso. Todos são treinados para conhecer o dinheiro verdadeiro. Porque no momento em que eles pegam o falso, eles reconhecem na hora. Então, eles conhecendo a verdade, a hora que entrar uma mentira, você reconhece ela na hora. É real. Então, por isso que a gente tem que conhecer a verdade, para a gente confrontar a mentira. Não é? É mais fácil a gente estudar a nossa fé, conhecer ela a fundo, do que querer ficar lutando com a fé errada dos outros e achar que está errado. Não. Busca a sua, porque no momento que alguém te confrontar, você se defende. Você sabe por que crê, né? Muito bem. Eu só queria ler para vocês Deuteronômio 30, 19, né? Que fala que o pastor Rodrigo falou sobre o que leva o que rege o nosso estilo de vida. Né? Nosso estilo de vida, nossa maneira de agir e de pensar. Ela está seguindo a linha do padrão da palavra de Deus, não é? E aí, Deuteronômio 30, 19 fala assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam.
nós temos escolhas, né? Como o pastor falou, nós vamos escolher todos os dias, aprender a palavra de Deus, conhecer quem é o nosso Deus e caminhar nos ensinos dele. Então, é uma escolha diária, né? Nossa carne nunca desiste. Vamos ter que essa luta constantemente. Muitas vezes, nosso pensamento vai, né, entre o santo e o profano. Quem faz o casado conhece bem o santo e o profano, que é as nossas escolhas. Estilo de vida santo, estilo de vida profano. E para viver um estilo de vida santo, temos que conhecer o que Deus quer de nós. Então, que vocês pensem nisso, não é? Cuidem disso cada dia como servos, para que a gente possa testemunhar que hoje estamos na vida, escolhendo vida. E não ficar julgando Deus, como o Rodrigo falou muito bem, né? Ah, Deus que é culpado disso aqui que aconteceu na minha vida. Não, você tem suas próprias escolhas. E ele não vai interferir nas suas escolhas. Então, buscar a ele antes de tomar as decisões. É muito importante. Conhecer o que ele quer. Se aquilo que você está pondo na mão é santo, é certo, ou é errado, é profano, não é de acordo com o que ele tem te ensinado. Então, você escolhe o que você quer fazer. Né? Deus não vai interferir nisso. Essa é a soberania que Deus deu ao homem, né? O nosso livre-arbítrio. Então, a gente não pode esquecer disso. Muitas, né, o pastor Rodrigo colocou, e é um bom conhecimento, porque muitas igrejas têm ensinado que Deus é culpado de tudo, né? Se você faz certo, amém. Se você faz errado, você é castigado, e Deus não castiga ninguém, né? Deus permite que você sofra as consequências dos seus atos. Então, é bem sério isso. Muito bem. Pode falar, pastor Rodrigo. Eu não comentei com os pastores, mas eu acho que essa fala minha aqui, ela é até atrativa para os irmãos. Me desculpem, Márcia e pastora Márcia, pastor Edinaldo, se de repente não condiz, vocês podem falar assim, não vai ser assim. Eu acho que eu vou colocar no grupo os tópicos que eu coloquei e os textos. Se por acaso, eu gostaria que os irmãos marcassem na Bíblia de vocês, para vocês estudarem, pensarem nisso. Se vocês olharem para algum texto, vocês falarem assim, eu acho que isso daqui não condiz com uma regra de fé para nós, uma maneira de acreditarmos na palavra, gostaria que vocês nos questionassem. O que vocês acham, pastores? Bom, Ótimo. Pode pôr. Pode pôr. Põe no grupo. E tudo no grupo, né? Eu acho que é bom não no particular, né, pastor Rodrigo? Porque aí a gente já ouve, já vê também, aí todo mundo participa, tá bom? Então, colocar mesmo no grupo da igreja, porque o grupo da igreja é para isso. E aí a gente já começa O Wilson não está no grupo. a democracia, né? Quem que não está no grupo? O Wilson? Se o Wilson estiver lá no grupo, pronto, vai causar. É desigrejado esse Wilson. Wilson, você sossega. Não é para falar tanto no grupo, Wilson, tá? Que eu não tenho muito tempo para ler no grupo, tá? A Dani também saiu do grupo, né? Tá de celular novo, não passou o número novo para mim, né? Só Deus, viu? Meu Deus, eu falei, Anderson, passa para mim o link, pelo amor de Deus, do culto. Se eu voltar hoje, eles vão me expulsar da igreja, essa ovelha cheia de sujeirinha aí. A igreja não expulsa ninguém, a igreja excomunga. Não melhorou, não, a situação, irmão, pelo amor de Deus. Muito bem. Tudo bem, meninos? Vocês querem perguntar alguma coisa?